Amém. Então, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33 até o 37. Nós vamos compartilhar alguma coisa da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, verso 33 até o verso 37. Na semana passada, nós estávamos falando sobre o desafio de Davi, onde ele precisou, ele precisou enfrentar a intimidação diante de Golias, diante da própria intimidação de Saul e diante da intimidação do seu irmão Abinadab, que não respeitava muito. E ainda dentro dessa sequência do texto, 1 Samuel capítulo 17, verso 33, a gente vai vendo nessa história que Davi, ele então se apresenta diante do rei Saul e ele fala, olha, Golias está afrontando ao Deus vivo, ele não está afrontando, não é uma coisa pessoal, não é uma coisa contra você, rei, nem é uma coisa contra os guerreiros, é uma coisa contra Deus. E nós não estamos aqui no nosso próprio nome, nós estamos aqui em nome do Senhor. E Golias, ele ofendia e os soldados tinham medo e os soldados ficavam preocupados. E Davi foi se agoniando com aquilo, Davi foi se irritando com aquilo. Davi foi tomando uma atitude contra aquela intimidação, porque Davi sabia que não era pessoal. E quantas vezes a gente confunde, as coisas que acontecem na nossa vida e a gente não interpreta que são coisas espirituais. De uma forma muito clara, Paulo, quando está falando lá para a igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, olha, a tua luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra sangue, presta atenção, é uma luta espiritual, a nossa luta é contra principados, potestades, e é preciso a gente lembrar contra quem nós estamos lutando, porque senão a gente traz a coisa para o campo pessoal, traz a coisa para o campo natural, e nos esquecemos que o nosso Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em verdade. Nos esquecemos disso. Essa semana eu estava dando aula lá e estava falando dos movimentos que acontecem dentro da igreja e fazendo uma análise da igreja nos últimos anos, a gente vê que até determinado ponto a igreja veio proclamando o Evangelho, veio pregando o Evangelho, veio falando da volta de Jesus, veio falando, olha, Jesus vai voltar, mas parece que como Jesus não voltou, a igreja cansou de esperar. Eu não sei se essa é uma crítica a verdadeira, mas a igreja procurou um novo discurso, uma nova teologia, ou um novo discurso, ou um novo movimento, porque as pessoas não tinham mais como esperar a volta de Jesus. Eu estou falando de uma igreja de muitos anos atrás, de 100 anos atrás, para uma igreja de hoje. Os movimentos históricos demoram a acontecer. E de um tempo para cá, a igreja então começou a entender que a sua missão não era apenas a proclamação do Evangelho, mas era o Evangelho integral, a Missio Dei, a igreja como um agente social. Então a igreja agora vai para alguma atividade, leva roupa, leva água, leva comida, de alguma forma verifica a pressão, aplica flúor e trabalha dentro dessa área social, da necessidade do ser humano. Mas parece que nos últimos tempos isso também está cansando a igreja. Quem esteve em Moçambique, nessa viagem missionária marcante e inesquecível, viu que não há o que fazer quando tem tanta gente carente ao mesmo tempo precisando de alguma ação, não tem roupa suficiente que vai cobrir aqueles milhões de pessoas, não tem pasta de dente nem dentista suficiente que vai ser capaz de atender a demanda ali por flúor ou pelos dentes que precisam ser extraídos ou ajustados. Então, o que acontece? A gente vai vendo ao longo do tempo que alguns missionários se cansam de falar de Jesus e começam a trabalhar, e aí já não trabalham mais com adulto, começam a trabalhar mais com criança, porque parece que o evangelho que era pregado já não é mais ouvido, e parece que os adultos já não dão mais atenção, e vamos trabalhar com crianças pequenas, porque a igreja vai tentando achar alternativas para que as pessoas a ouçam, para que as pessoas ouçam a igreja. Mas
parece que isso também já está cansando. A gente vê alguns missionários já desanimados, alguns missionários frustrados, algumas igrejas que já não estão mais fazendo a obra social, porque fazem, e as pessoas não mudam, e não há uma transformação. E eu estava falando lá na aula que me parece que o próximo viés que a gente vai ter aqui, principalmente no Brasil, é uma igreja politizada, uma igreja política, onde o evangelho já foi deixado de mão, aonde a ação social foi deixada de mão, e aonde agora a política e o poder vão ser o objeto do interesse dos cristãos, que vão defender partidos, que vão defender ideologias, que vão defender deputados, governadores, enfim, aí vai. E eu fico pensando de uma análise mais profunda, que isso é uma história que se repete. Porque se há muitos anos atrás, a igreja ela era achatada pelo Estado, em 313, por exemplo, a igreja dominou todos os modelos políticos, a igreja se integrou ao Estado, né? A igreja se tornou uma só com o Estado, a ponto da religião a cristã ser uma obrigação para todo o povo. E em 313, Constantino faz essa declaração, muda o calendário, e o cristianismo passa a ser uma obrigação, porque a igreja chegou no poder. E a tragédia, a gente vê o que o poder fez com a igreja. E me parece que esse é um movimento histórico que nós estamos vivendo, porque abandonamos o propósito principal da igreja, que é único e exclusivamente a vida eterna. E é lamentável, quando a vida eterna já não é o suficiente para mover a fé, para levar o cristão para o dia seguinte, para acabar com processos depressivos, com processos destruidores, quando a eternidade não é capaz de te trazer a identidade, e você sofre, se sente menor, se sente humilhado, quando a eternidade já não é capaz de bastar na sua vida, aí a gente sai do céu, vem para a terra e torna a coisa natural. E Paulo então fala para Éfeso, olha, a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a sua luta é contra principados e potestades. Davi, ele vira para Saul e fala, olha, Golias não está ofendendo a pessoas, Golias está ofendendo a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Criador. Golias está afrontando ao Deus vivo. E então, Davi, ele vai e fala, ok, deixa eu ir lá, e eu vou lá, e vou dar um jeito nisso. E aí está, quando Davi falou isso para Saul, a resposta de Saul, você não tem condições, Davi. 1 Samuel, capítulo 17, verso 33. Você não tem condições de lutar contra esse homem. Davi apontando uma referência espiritual, Saul trazendo a coisa para o natural. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Um rapazinho. Um menino. Você não é nada. E ele é um guerreiro. Desde a época que você está hoje. Você está começando. Ele já é um guerreiro há muito tempo. É impressionante quando a perspectiva espiritual ela é abandonada. A vida muda, a vida, ela se transforma diferente. Aliás, para quem não sabe, né, conversão, se converter, eu virei crente, agora eu vou para a igreja, eu vou batizar, isso tudo faz parte de um processo de declaração pública que agora a minha vida, ela é diferente, ela é outra coisa, eu tenho outro destino, eu tenho outras forças que regem a minha vida, eu tenho outros valores que vão influenciar a minha decisão, agora eu sou uma pessoa que vai morar no céu para o resto da eternidade, eu posso descansar do Senhor e eu sei que todas as coisas que estão acontecendo aqui estão sob o governo e o controle do meu rei. Aleluia! Conversão é isso. E alguns cristãos que se converteram há muito tempo, talvez tenham se cansado de ser convertidos. Porque conversão cansa, né, queridos? Conversão cansa. Se ir para um caminho cansa, eu vou para outro. Mas se aquele outro cansa, eu quero voltar para outro de novo. É impressionante como as pessoas mudam, né? As pessoas mudam de posição, mudam de opinião, mudam de rumo, mudam de rota. Mas a conversão é quando essa conversão, esse rumo, essa rota, ela é agora dirigida
influenciada pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, e não o espírito do homem, e nem o espírito das trevas, mas o Espírito Santo de Deus coordena, determina e influencia. E aqui nesse texto a gente vê claramente uma perspectiva de alguém que, ainda que tivesse acesso às coisas espirituais, se você estudar a história de Saul, né? Saul era bonito, Saul era forte, Saul foi eleito como rei, Deus abençoou a escolha do povo, ainda que não fosse a vontade de Deus, foi a vontade permissiva de Deus, e Deus então unge a vida de Saul, e Saul vai descendo pelo caminho. Se você quiser ler essa história, está em 1 Samuel 13, 14, 15, e aí vai. Saul vai descendo pelo caminho, daqui a pouco ele se encontra com um monte de homens de Deus, um monte de profetas. Saul é cheio do Espírito Santo e começa a profetizar, e o texto bíblico fala que Saul foi transformado num novo homem. Um homem novo, um homem que foi feito agora diferente, se converteu. Mas depois de algum tempo, a conversão que Saul teve, ou a experiência que ele teve com Deus, não foi suficientemente capaz de manter a visão dele dentro de uma perspectiva espiritual. Está ali agora, ele com uma responsabilidade enorme, ele era o rei de Israel, está ali agora um exército inteiro pronto para lutar, mas está ali um espírito de intimidação, medo, porque aquela conversão que Saul havia tido, aquela experiência que Saul havia tido, ela não foi capaz de fazer com que ele se posicionasse de maneira espiritual. Ele agora estava olhando a coisa em outro andar, no andar de baixo, né? Saul agora está no andar de baixo. Ele esqueceu de olhar para o Altíssimo. Ele esqueceu de elevar os seus olhos para os céus, de onde vem o socorro. Ele esqueceu de buscar a presença de Deus. E ele, quando está diante de um Davi que ainda acredita, porque tem gente que ainda acredita, amém, queridos? Quando Elias, ele foge de Jezabel, ele acha que ele está sozinho, ele acha que ninguém mais acredita, e Deus fala para ele: meu filho, você não está sozinho. Tem mais de 7.000 joelhos que não se dobraram para Baal. Tem gente séria, tem gente firme, tem gente que não desistiu. Então, por que você está querendo desistir? Parece que todo mundo desistiu? Não. Ainda tem gente fiel na terra. Ainda tem fiéis na terra. Então, Saul, ele se encontra com Davi, alguém que ainda era fiel na terra, alguém que ainda era convertido e alguém que ainda tinha uma perspectiva espiritual das batalhas. Saul tinha perdido essa perspectiva. E quando a gente perde a perspectiva espiritual, a gente traz a coisa para o andar de baixo. Você é um menino, você é ruivo, você não tem condições, você é apenas um rapaz. Vira para quem está do seu lado e elogia essa pessoa. Você é apenas um rapaz, ou você é apenas uma moça. Todo mundo feliz? Todos somos rapazes, todos somos moças, todos felizes, amém? Na perspectiva espiritual, ser um rapaz, ser um jovem, ou ser uma moça, ser uma jovem, não vão nos fazer ganhar, nem nos fazer perder a batalha. Na perspectiva espiritual, o que nos vai fazer ganhar a batalha é compreender que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus é que é poderoso e nós não somos poderosos. Saul perdeu essa perspectiva. Saul perdeu, porque ele agora olhava para Davi e dizia: você não tem condições. Ele esqueceu das coisas espirituais. Davi não. Mas durante a história de Davi, existiram algumas experiências que fizeram com que Davi não perdesse o rumo. Porque às vezes a gente quer perder o rumo, né, queridos? E existem algumas experiências que nos fazem não perder o rumo. Não sei quantos já viram algum filme ou algum documentário de animais. Os animais, eles estão indo, estão correndo, e estão pegando um caminho errado. Aí vai lá o peão, né? O peão é o matador, e vai lá no seu cavalo, aí e joga o rebanho todo para o lado, aí o rebanho vai todo para aquele lado.
E quando o rebanho está indo para o lado errado, ele vai todo para o lado de cá. E quando o cavalo diminui, o peão que precisa alcançar o rebanho, pega o seu chicote, ou um negócio que tem no calcanhar da sua bota, chamado espora, que é uma estrela que espeta, e ele dá-lhe o chicote no cavalo, e dá com a espora no cavalo, e o cavalo, ele voa. Às vezes, para que o rumo possa ser corrigido, e para que a gente corra na velocidade que tem que correr para corrigir o rumo da nossa vida, Deus vai fazer com a gente o que fez com Davi, que está aqui em 1 Samuel 17, 34. Davi então respondeu para Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Davi estava dizendo assim, eu tenho meu pai é Jessé, meu pai é pastor e eu sou pastor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, porque Davi está dizendo, eu vou lá contra o leão, eu vou contra o urso para tirar a ovelha. O que acontece quando eu tiro a ovelha, aquele leão, aquele urso, ele fica com raiva e vem contra mim. Davi está falando aqui sobre uma doutrina bíblica chamada intercessão. Então, quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Verso 36. Teu servo é capaz tanto de matar um leão, quanto um urso. Esse filisteu, incircunciso, será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Como que Deus deixou Davi manter-se convertido? Qual foi a ferramenta que Deus deu a Davi para mantê-lo no rumo que ele deveria estar? Qual foi a estratégia de Deus para que Davi não se desconvertesse, ou para que continuasse crendo, ou para que experimentasse a força de Deus? Foi a experiência com o leão e foi a experiência com o urso. Agora, pensa, eu sou pastor, estou cuidando do meu rebanho, vem um leão, eu estou defendendo o meu rebanho. Isso é bênção ou isso é problema? Quando um leão vem e leva uma ovelhinha minha, isso é um problema ou é uma bênção? Hein? E quando eu vou atrás da minha ovelhinha para tentar solucionar o problema, tiro a ovelha, separo o meu patrimônio, a ovelha minha, e aquele leão se volta contra mim porque eu estou fazendo a coisa certa. Isso é bênção ou isso é problema? Aí agora eu estou inquieto lá, tirei o leão, já resolvi, estou em paz. Meu Deus, agora vem um urso e leva uma ovelha. Aí eu vou atrás da ovelha. Quando o urso rouba uma ovelha, isso é bênção ou isso é problema? E eu vou atrás do urso, vou lá e dou-lhe uma marretada no urso, o urso larga a ovelha. Agora eu pego o meu patrimônio de volta, agora o urso se volta contra mim, eu tenho que lutar contra o urso. Isso é problema ou é bênção? Queridos, Deus usa os nossos problemas para treinar as nossas vidas, para nos manter no rumo da onde o Senhor quer que nós estejamos. Cuidado quando você reclama dos seus problemas. Eles são uma ferramenta de Deus para te manter no lugar onde você tem que estar, para você não perder a visão que Deus te deu. Saul perdeu a visão. Era rei, tranquilo. Mas na hora que chegou a hora da luta, Saul não tinha experiência. Saul estava tranquilo, estava na zona de conforto. Ele tinha um monte de gente para fazer para ele o que ele precisava. Ele não estava mais acostumado a ter problemas, a lutar. E quando teve, ele deu ré, ele recuou, ele retrocedeu. Deus usa os problemas que estão acontecendo na sua vida para que você seja treinado. Muda o nome. Satanás diz que é problema, que é angústia, que é tribulação. Deus fala contigo, é treinamento. Queridos, nós precisamos mudar o nosso diálogo. Diálogo que temos com a nossa própria vida, com a nossa própria mente, porque problema é para os outros. Para a gente é treinamento. O problema é para quem está no mundo, quem não tem Deus.
para a gente, é Deus nos mantendo no rumo. Então, o que é conversão, se não uma mudança de postura, de valores e de perspectiva da própria vida? Porque o sol nasce para todos, todos nós temos as mesmas dificuldades, todo o Brasil tem o desemprego, mas eu não, eu quando procuro emprego eu vou e acho, porque eu sou filho do rei, eu sou filha do rei. O problema é para os outros, para mim é treinamento. Deus faz comigo diferente do que faz com os outros. Quando Elias, ele não acreditou nisso, Deus tirou Elias e colocou Eliseu, colocou Jeú, que estavam lá onde Elias saiu, e falou, olha, mesmo lá onde você saiu, tem gente lá que está firme. Quando Deus viu que Saul não tinha conta, o que Deus fez? Mandou um menino, um garoto, para mostrar, olha, não é na força do homem, não é pela competência, não é porque é bom, já sabe lutar há muito tempo, não é porque é um guerreiro, é porque acreditou. Acreditou. Nós perdemos as bênçãos que Deus tem para nos entregar, porque nós recuamos e desacreditamos que Deus está no controle de todas as coisas. Mas Deus sempre esteve, está e estará no controle de todas as coisas. Aleluia! A Bíblia fala que Deus é Deus Emanuel, que Deus é Deus conosco, que Deus é Deus presente. Por perdermos a perspectiva do que é espiritual, do que é eterno, do que é pós-vida, trazemos toda a nossa expectativa para aquilo que os nossos olhos veem, para a nossa terra, e aí, quem é que consegue manter de pé uma fé diante de tanta injustiça? A fé cai. Quem consegue manter de pé uma fé diante de tanta miséria, pobreza? A fé cai. Quem é que consegue manter-se de pé diante de uma fé assolada pela traição, assolada pela raiva de outros? A fé cai. Mas aquele cujos olhos estão fixos no Senhor, a sua fé não cairá, mas permanecerá inabalável. A grande dificuldade que nós temos sempre foi a mesma, a conversão. Converter os nossos caminhos, converter os nossos pensamentos, converter a nossa vida àquilo que está na palavra do Senhor. Porque se nós perdermos a visão, e se tirarmos a visão do que é eterno, do que é do alto, do que desce do Pai das luzes, em quem não há sombra, nem variação, a nossa vida, ela vai ser natural demais. Então, para que eu venho na igreja, se Deus não me responde? Para que eu canto, se eu não... Para que eu dou o dízimo, se não... Para que eu vou fazer evangelismo? Para que eu vou abrir minha casa para o PG? Para quê? Porque nada muda, nada acontece. Quando a perspectiva, ela passa a ser uma perspectiva natural, a vida cristã perde completamente o sentido. Eu falei agora há pouco sobre um vislumbre que eu acho trágico, porém cíclico da história de uma igreja que saiu da proclamação do Evangelho, ela foi para uma ação social e agora está chegando no viés político. Agora eu te pergunto, quem foi que crucificou a Jesus Cristo? Uma igreja política. Quem foi que crucificou a Jesus Cristo? Uma igreja cuja perspectiva eterna havia sido roubada e que queriam a libertação na vida natural. Uma igreja que perdeu a visão foi a igreja que crucificou a Jesus Cristo. Talvez seja o fim dos tempos e a igreja abandone a visão do eterno e crucifique de novo a Jesus Cristo através da igreja, que é o seu corpo. E aí vem a perseguição dos crentes, e aí vem a perseguição da igreja, a fé de muitos se esfria, e a própria igreja crucifica a própria igreja, e ela se implode, ela se destrói, e aí, o que acontece? Jesus volta e leva os remanescentes. Talvez seja esse o Apocalipse, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que a conversão, ela vai requerer de nós um treinamento para nos manter no caminho. A falta de treinamento, a falta de nos manter em experiência com Deus, vai nos levar à perda de perspectiva. E não só isso,
Quando perdemos a perspectiva do que é eterno, nunca o que nós temos é o suficiente. Nunca o que nós podemos fazer vai dar conta de resolver. Isso é algo natural, não é isso? Então, se eu tentar carregar um peso, eu olho, aquilo é muito forte, aquilo é muito pesado, eu sou fraco, eu não vou conseguir levantar, né? Porque eu não tenho força. A perspectiva natural de você não tem força, nem tenta. Então eu desanimo, eu fraquejo e eu nem vou tentar. Mas aí vem alguém e fala para mim, não, você pode tentar sim, é só você pegar um macaco. Então, você não precisa mais agora pedir a Deus, pega o macaco hidráulico, aí você vem, pega o macaco, coloca lá, levanta, fala, consegui, mas quem conseguiu foi você. Mas quando vem um peso maior, aquele seu macaco já não dá conta. E agora você já não vai mais a Deus, você já aprendeu. Você vai na loja e compra outro macaco. E aí a sua vida passa, ao invés de você buscar a Deus e o poder de Deus, você vai buscando os recursos que você pode ter para usar. E como esses recursos naturais, eles vão dando resultado, você vai ensinando para os outros. Olha, usa os recursos naturais, até chegar um dia que o peso for tão pesado que não haja nenhum tipo de recurso natural que possa ser levantado. Foi o que aconteceu com Davi. E agora sim, o versículo 38, Anarlete, por favor. Diz assim, depois que aconteceu esse diálogo, Davi deixou bem claro para Saul que ele queria ir, então Saul falou, tá bom, então você vai. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, colocou um capacete de bronze na cabeça, verso 39. Davi prendeu a sua espada sob a túnica, se sentiu um X-Men, né? E tentou andar. Só tentou. Não estava acostumado com aquilo, disse para Saul, não dá, eu não consigo andar com isso. Pois eu não estou acostumado, não dá. Assim, tirou tudo aquilo, verso 40, e em seguida pegou o que ele estava acostumado, pegou o cajado, escolheu no riacho 5 pedras, colocou na bolsa, isso é, no seu saquinho, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, foi diante do filisteu. Que loucura! Loucura quando alguém quer moldar você e dizer para você como é que você faz para conseguir vencer as tuas batalhas. É loucura! É loucura porque quando Saul teve uma perspectiva de uma visão limitada, que a batalha não era do Senhor, Saul então começou a usar a armadura, a fazer do seu jeito, com a sua força. E já que Davi ia fazer com a força dele, então protege a tua força. Aí aquilo que Saul tinha não era a resposta para Davi. Quando nós perdemos a perspectiva do sobrenatural, do eterno, do divino, do Altíssimo, alguém vai trazer uma solução que vai ser pesada nas nossas vidas e que não vai atender à necessidade que você tem de lutar contra o verdadeiro inimigo. Sempre vai se levantar alguém carnal, cuja visão de convertido foi diluída ao longo do tempo, como a de Saul, se perdeu no meio do caminho como Saul, que agora já não acredita tanto em Deus, e dá uma saída, e dá uma solução natural para resolver um problema espiritual. Mas Davi estava acostumado com as coisas espirituais e não com as coisas naturais. Davi estava acostumado com coisas simples e não com coisas tão complexas. Davi fala para Saul, pode botar, deixa comigo, o seu conselho é bom, vou usar. Mas quando ele viu que aquele conselho era ruim, ele foi capaz de abrir mão e não parou, ele continuou. A grande dificuldade que nós vivemos nos dias de hoje é que nós somos ávidos por conselhos. E buscamos o conselho de gente que deu certo, não é assim? Você não vai comprar um livro de uma pessoa que deu errado. Uma pessoa que vende um livro é uma pessoa que deu certo, né? Imagina, você vai comprar um livro lá do líder da Coreia, 5 passos para viver bem com o resto do mundo. Você vai comprar esse livro dele? Pô, o cara vive mal com todo mundo, o cara é isolado lá, né? O camarada teve 8 casamentos, o que tem agora não é mais 10 maneiras de ter um casamento feliz. O cara já se divorciou 8 vezes. Tu vai comprar esse livro, querido? Né? Se vai, corta os pulsos, porque não tem condição, não é a referência.
A gente vai procurar uma coisa de alguém que entenda, de alguém que deu certo, de alguém que funcionou, para trazer para a nossa realidade, para fazer a mesma coisa igualzinho, para chegar no resultado que a pessoa chegou, não é isso? Só que espiritualmente não funciona desse jeito. O que funciona para um, não funciona para o outro. O ministério que Deus deu para um, não é o ministério que Deus deu para o outro. O molde que Deus colocou na vida de um, não serve no outro. A armadura que é para um, não é para o outro. E se você quiser usar o conselho que o seu irmão está te dando, você vai querer trazer formatadinho, direitinho, tudo aquilo que ele fez. Só que, de repente, o espírito que está sobre a vida dele é outro. E o espírito que está sobre você já não é mais aquele espírito. Cuidado para não se colocar em jugo desigual. Davi com certeza admirava Saul. Davi com certeza o tinha como rei. Davi com certeza queria o bem para o povo. Davi com certeza queria vencer a batalha tanto quanto Saul queria. Mas o caminho para vencer a batalha foi um caminho diferente, porque a experiência que Davi teve foi uma experiência diferente. As decisões que Davi teria que tomar também seriam decisões diferentes. Não dá para, como crentes em Jesus Cristo, para como servos de Deus, para como gente convertida, querer vestir a armadura do mundo. Não dá, vai ficar pesado. Não se ponha em julgo desigual com os incrédulos. Não dá para você pegar o formato, o modelo nem de irmãos. Você é único. Você é uma pessoa exclusiva. Você é uma pessoa cujo trabalho e propósito e sonho de Deus é com você e para você. Por isso que a Bíblia fala, na multidão dos conselhos. Não na multidão das imposições, dos modelos. É na multidão dos conselhos. E conselho é algo que não se deve desprezar, mas implica na sua decisão, e implica na sua escolha, e implica no que você vai fazer. E quem é servo de Deus ouve os conselhos, mas decide segundo aquilo que o próprio Deus ministrar sobre o seu coração. E aí entra uma outra coisa terrível que acaba atrapalhando e intimidando as nossas vidas, que é a tal da comparação. Repita assim comigo, a comparação. Isso, a comparação intimida. Ah, porque o casamento de fulano é melhor. Então o meu é pior. Ah, porque fulano deu certo na vida. Ah, então eu dei errado na vida. Ah, porque a igreja de fulano tem não sei tem quantos mil pessoas. Então a minha igreja é pequena. Ah, porque o pastor não está na televisão nem no rádio. Então o outro pastor que está é melhor. E aí você vai se comparando, e você vai... Por que você se compara? Porque perdeu a perspectiva espiritual. Comparação é fruto de alguém que perdeu a perspectiva espiritual. Eu já não olho mais para o Senhor, naquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu olho para a vida do irmão, ou para a vida de alguém, na vida de alguém que eu quero ser igual. Na vida de alguém que eu me comparo e eu desejo o que a pessoa tem, fazer o que a pessoa faz, conquistar do jeito que a pessoa conquistou. Mas a armadura daquela pessoa não cabe bem na minha vida, é pesada, não dá para eu andar. Mas uma armadura é linda. Você já foi em algum museu e viu uma armadura lá no museu? A armadura é linda, né? Dá vontade de você vestir. Aí você fica imaginando, aquele soldado, aquele líder, aquela armadura linda, aquela armadura é maravilhosa. É para você ou é para o outro? Quantos de nós comparamos a nossa vida com a vida dos outros? E isso traz sofrimento, e isso traz intimidação. Agora vamos para 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11, versículo 12. Quando em algum momento Paulo faz uma comparação do que era com o que é da antiga para a nova aliança, do Velho para o Novo Testamento, e ele fala, aquilo que era antigo serviu ao antigo, teve o seu propósito, teve o seu uso, era para eles, passou. Então, agora a gente tem que entender que chegou o novo, e o antigo já não funciona mais, porque o novo tem que substituir o antigo. E ele fala o seguinte, e se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior glória será do que permanece?
Verso 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Deixa eu te explicar. Ele está contando uma historinha. Quando Moisés foi lá no cume do Monte Sinai, Moisés esteve diante de Deus e o rosto de Moisés brilhava. E aí Moisés colocou um véu no seu rosto, porque quando desceu do monte, o que acontecia com aquele brilho do rosto de Moisés? Ia acabando. E Moisés colocou aquele véu para dar a entender para todo mundo que a glória estava lá. Mas a glória estava desvanecendo. E aí Paulo pega aquilo e fala, aquilo serviu para aquele tempo. Quando Moisés desceu, estava acabando, não servia mais. Mas agora tem uma glória muito maior, que não acaba, não é só para um momento no monte, é agora uma glória que permanece, porque é uma glória do Espírito. E o Espírito Santo foi colocado dentro do coração. Então a gente não precisa ficar se escondendo, nem precisa ficar colocando um véu para fingir para os outros que a glória de Deus está na nossa vida, porque isso tiraria a confiança. Nós temos muita confiança porque sabemos que o que está dentro de nós é diferente. Não é uma experiência única em algum momento, mas é uma experiência que se renova. É a glória do Espírito que foi escrita dentro dos nossos corações. É a glória de Deus que habita dentro de nós. E é isso que nos dá confiança. Por quê? Porque se a gente ficar olhando para Moisés, uau, Moisés estava lá no monte, Moisés está na glória de Deus, Moisés é minha referência, Moisés é o cara, eu quero o que Moisés tem, eu vou fazer o que Moisés fez, aí vai subir no monte. Eu não tenho nada contra a oração no monte, os irmãos vão orar no monte, né? Mas Deus não está no monte, Deus está em todo lugar. É exatamente isso que Paulo fala. A gente quer pegar o exemplo do que foi bom para os outros e quer trazer para a nossa vida. A gente quer pegar a experiência que o outro teve e quer trazer para a nossa vida. Eu imagino, irmão, que se Deus desse uma tribulação para você, ou uma experiência para você, como deu para Davi, eu acho que você ia ficar bem chateado não, arruinado. Imagina, sai daqui da igreja, aí aparece um urso. Você vai ficar louco. De onde foi esse urso? Um circo na Praça 11, fugiu um urso para te pegar, né? Aí daqui a pouco vem um leão, isso vai acontecer? Eu não vou dizer que não, mas é muito difícil. Pessoas diferentes, tempos diferentes, histórias diferentes, experiências diferentes, momentos únicos. O que serviu para a vida de um não serve para a sua vida. O que você precisa é encontrar-se com o seu Deus, você e Deus, um a um, tete a tete. Não adianta você manter a sua conversão apenas com aquilo que você ouve do pastor, da igreja, quando prega, de todos os pastores que falam ao seu coração. Não adianta, a conversão não é isso. Conversão é quando Deus fala contigo. Claro que Deus usa pessoas. Ele está me usando aqui hoje. Mas você precisa de algo entre você e o teu Deus. Pega aquilo que você ouviu, vai ao teu Deus que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto te ouvirá. E Ele vai falar contigo. A conversão é ouvir a voz de Deus, mas não ouvir a voz de Deus por alguém que falou para você, mas ouvir a voz de Deus, porque o Deus que falou com o pastor, o Deus que falou comigo, é o Deus que fala contigo. Então, cuidado para que você, não no seu relacionamento, não se limite a ouvir mensagens de zap, mensagens do YouTube, mensagens nos cultos da igreja, porque acaba você jogando tudo como se fosse igual. Não é, porque o princípio da transferência espiritual requer proximidade, requer pessoalidade. E isso não acontece quando você está numa internet. Não é virtual, é concreto, é real. Mas por algum momento você acaba se acostumando até com aquilo que é pessoal e esquece que quando Jesus estava para ser crucificado, ele estava cercado de gente, mas teve um momento que ele falou, fiquem aqui, que eu vou até ali, sozinho, eu vou orar. É uma coisa entre eu e o meu Pai, é entre eu e Deus. Agora faz uma pergunta que você não precisa responder, tá bom? Mas essa pergunta que você faça para você mesmo. Quanto tempo você dedica para ouvir a voz de Deus? Vocês dois. Só vocês dois. Para ter um relacionamento com o seu pai. Porque Saul vai querer colocar uma armadura em você. Porque os seus irmãos vão querer dizer para você que você não pode estar ali naquele campo de batalha.
Porque a sua própria conversão, ela vai ser, de alguma forma, aviltada ou confrontada com uma comparação que você possa fazer com alguém que teve uma experiência. Mas e você? Quanto tempo você dedica a ouvir a voz do seu Deus? Eu entendo que eu leio a palavra de Deus, que me fala da experiência de Moisés, para que eu tenha a minha experiência. Eu entendo a palavra de Deus, que fala daquilo que aconteceu na vida de Paulo, para que eu viva a mesma coisa que Paulo viveu. Eu não fundamento a minha fé na experiência de outro, eu fundamento a minha fé na minha vida, na minha experiência. E se o nome dessa minha experiência é tribulação, eu vou me gloriar nas minhas tribulações. Eu preciso mudar o nome das coisas que o mundo disse que eram, porque o mundo veio para roubar, matar e destruir. O mundo jaz no maligno. Mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância, e mudar a nossa linguagem, e mudar o nosso jeito de falar. Então, o que serviu no passado, passou. Davi já tinha matado um urso, ok. Davi tinha matado um leão, passou. Agora ele ia ter que enfrentar uma nova batalha. E se ele desiste no meio do caminho, ele para por ali. Não viva do passado. Não viva do que você já fez. Não viva do que você representou para a igreja. Não viva do ministério que você já teve um dia. O dia é hoje. O tempo é agora. A hora é essa. O momento é esse. A vida está passando. A vida está passando. O maná era só para o dia. No dia seguinte não tinha maná. Então que venha um novo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que venha um novo de Deus, uma nova experiência, um novo relacionamento com Deus, um novo tempo de intimidade entre você e o teu Deus. Atos capítulo 19, versículo 13 até 16, diz assim: alguns judeus tinham visto como era a experiência de Paulo e tal, andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Adiante. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, que eram dos chefes dos sacerdotes do judeu, filho de pastor, mas sem poder nenhum. Daí a minha afirmativa de que a unção ela é pessoal e que não dá para você cobrar de quem não está no ministério uma unção do seu pai ou da sua mãe. Giovana é Giovana, pastora aqui sou eu. Se alguém olhar para Giovana e culpá-la porque ela não é a filha de pastor exemplar, você peca, porque ela tem direito a fazer o que ela quiser. Eu dou aula para um seminário, Betel, vocês sabem, para 2 alunos especificamente, na turma de sexta-feira. Um tem 51 anos, nasceu em 68, na minha idade, o outro é um pouco mais novo, os 2 são filhos de pastores, e se tinha uma coisa que eles detestavam era a igreja. Porque talvez você não saiba o que a igreja representa para a família do pastor, para os filhos do pastor. E quando eu digo isso, eu não digo isso para ofender a igreja, eu digo isso para disciplinar a igreja no caminho que ela deve andar e para cuidar da vida da minha filha, que é muito mais importante do que a igreja, porque a igreja muda. Esta aqui já mudou tantas vezes. A igreja muda. A minha filha é a mesma, não vai mudar nunca. E a minha mulher também é a mesma, não vai mudar nunca. Então, apenas para dizer isso para você, mas o fato é que a gente pega a experiência dos outros. Os filhos de Seva pegaram a experiência de Paulo. Ah, Paulo teve essa experiência. Se Paulo teve, vamos embora. Mas que nível de experiência eu estou falando aqui com você nessa manhã? Não é saber que o outro viveu, mas receber o poder e a autoridade que vem do Senhor sobre a tua vida. Não é usar a autoridade que você viu que alguém tem, não é automático, não vem sobre a tua vida. Ah, eu queria tanto ser pastor, eu queria tanto pregar. Então, beleza, pode beber do cálice que eu vou beber? A gente quer o resultado final, mas a gente não está disposto a passar pelo processo. Eram os filhos de Seva. Aí o que aconteceu? Chegou na hora da luta, chegou na hora da briga, chegou na hora do vamos ver, apanharam, porque não tinham experiência. Viviam aquilo que outros viveram. A sua experiência é a sua conversão. A sua experiência é sua. É entre você e Deus. Sabe por quê, querido? Porque o seu nível de confiança não pode ser baseado no que você vê na vida dos outros. É uma inspiração. Testemunho é uma inspiração. Referência é uma inspiração.
Mas nada disso vai mudar a sua experiência com Deus ou o seu nível de conversão. O que vai mudar o seu nível de conversão? O que vai mudar a sua experiência é o quanto você é capaz de negar a si mesmo e de permanecer na presença do teu Deus, ouvindo a voz do Senhor, dizendo não às coisas da carne e dizendo sim ao Senhor, o teu Deus, a quem você declarou ser filho e a quem você declarou o seu amor, confessando como Senhor da sua vida. Isso é que muda todas as coisas. Essa perspectiva dos filhos de Seva, baseado naquilo que via na vida dos outros, não resolveu. Então, sem entendimento da fidelidade de Deus, você vai achar que o seu relacionamento é baseado naquilo que você vê na vida dos outros. Agora, se Deus falou comigo, Ele vai falar contigo. Se Deus ministrou o meu coração, Ele vai ministrar o teu coração. Então, se em algum momento a gente prega e ensina submissão às autoridades, sobretudo submissão à autoridade pastoral, porque sem isso você perde aquilo que Deus quer liberar sobre a sua vida, e aí você causa divisão, você causa contenda, você causa problemas, sobretudo na igreja, há uma necessidade de submissão e obediência aos pastores e aos líderes. Mas também há uma experiência que ninguém pode trazer sobre a tua vida, que é entre você e o teu Deus. E essa experiência, ela não pode ser contrária ao espírito de submissão que você tem na tua igreja. Porque se Deus te plantou em um terreno, é para que você crie raízes, é para que você seja uma árvore, para que você tenha folhas e para que você dê fruto. E aí aparece o leão, aparece o urso, é a poda, para que você dê mais fruto ainda. Então veja, você é único. Deus ama você. Deus treina você. Deus te capacita como Ele quer. O modelo pode ser diferente, o modelo que você vê na vida de alguém pode ser diferente para você. A experiência é pessoal, mas tem uma coisa que é para todos: a batalha pertence ao Senhor. Amém, queridos? A batalha pertence ao Senhor. Eu quero encerrar lendo com vocês 1 Samuel, capítulo 17, o verso de número 47. 1 Samuel 17, 47, diz assim, quando Davi está falando: todos aqui saberão que não é por espada e não é por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor. Não é a sua habilidade, é Deus quem vai entregar os seus inimigos, é Deus quem vai te dar a vitória. Não é porque você tem boa família, não é porque você não tem habilidade nenhuma que Deus vai negar a vitória a você, não é porque você tem uma origem não tão interessante quanto a que você gostaria, que você será um derrotado, um fracassado. Não, você é único, é uma nova história na sua vida. Você faz da sua vida o que você quiser, porque Deus resolveu escolher você. É você. O povo é o povo. O povo estava diante de Golias e o povo todo ficou intimidado. Mas no meio daquele povo tinha um Davi, que escolheu acreditar em Deus, porque sabia que a batalha era do Senhor. Sabe, meus amados, a palavra da verdade é que a nossa experiência com Deus, ela precisa de ser tal forma suficiente para nos dar o entendimento e a capacidade de que nós não temos que nos esforçar nas nossas batalhas, porque o nosso rei vai lutar por nós. Quando o rei Davi ainda não tinha sido empossado, ele já estava lutando pelo povo, porque não é o título que faz com que a pessoa lute. Quem deveria ter lutado aqui nessa batalha era o rei, porque dentro do caráter de Deus, quem luta é o rei. O rei é o primeiro, o rei é o que vai, o rei é o que se levanta, o rei, o leão, é ele quem ruge. Quando nós estamos nas nossas batalhas, você tem um rei? Amém? É esse rei que vai lutar as tuas batalhas. É esse rei que se levanta contra o inimigo que você tem.
E o seu inimigo não é contra pessoas. Muitos mesmo, ao longo dos anos, ficam com raiva do pastor ou dos pastores, porque perdem a visão do sobrenatural e trazem a visão para o natural, porque é muito mais fácil você esquecer que a luta é do Senhor e colocar a luta como se fosse do seu pastor. Eu estou na igreja, o meu pastor não faz isso, o meu pastor não faz aquilo, o meu pastor não faz isso, o meu pastor não faz aquilo. Mude o seu discurso, o meu Deus não faz isso, o meu Deus não faz aquilo, porque o papel ou a missão do pastor é pregar a palavra, é ser um arauto do rei, é anunciar e proclamar as virtudes daquele que veio e daquele que há de vir, que é Jesus Cristo, o Senhor. Agora, a sua experiência é que vai mudar a sua vida. Quando você joga o peso para a vida de uma outra pessoa, um seu co-irmão, é porque você já perdeu a visão do sobrenatural. E aí, é mais fácil culpar a igreja, culpar a instituição, sobretudo culpar o pastor. Então, para te ajudar, querido, eu já admito, eu sou culpado mesmo. Eu sou culpado, eu sou réu. Eu sou tão ruim que eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Mas ainda bem que eu tenho certeza absoluta que a batalha pertence ao Senhor. Então não adianta você olhar para o homem. Saul tinha perdido a visão do sobrenatural. Olhou para Davi e falou: não dá conta, não vai conseguir, é fraquinho, é menino, não serve, não resolve. Não é a igreja quem sara a tua vida, não é o pastor quem resolve o teu problema, é Deus. É o eterno, é o Criador, é aquele que quer respirar na sua vida. É Ele quem você deve buscar, a Ele você deve clamar. E qual o papel da igreja? E qual o papel do pastor? Estar do teu lado, andar com você, clamar a Deus com você, atender àquilo que é a angústia da sua vida, interceder por você, lutar junto com você as tuas batalhas em oração. Porque, meus amados, se você quer um carro e eu não te dou o carro, você vai ficar com raiva do pastor? Se você quer uma casa e eu não te dou uma casa, você vai ficar com raiva do pastor? Se você quer um casamento resolvido e eu não te dou isso, você vai ficar com raiva do pastor? Tudo é motivo para você ficar com raiva do pastor. É Deus que é o teu Senhor. É Ele quem tem que resolver as suas questões. É Deus quem luta as suas batalhas. E é por causa de Deus que você se converte, muda as suas posições, muda as suas posturas. E se volta para aquele que pode resolver. Não procure no homem. Tem um texto muito mal interpretado, e eu vou terminar com ele, que diz assim, maldito é o homem que confia no homem. E é muito mal interpretado, sabe por quê? Porque se usa esse texto para dizer que a gente tem que desconfiar das pessoas. O diabo fez isso, distorceu a palavra. Porque a vontade de Deus é que você confie nas pessoas. Por isso o texto ele se complementa dizendo: maldito é o homem que confia no homem, vírgula, e que faz do homem a sua salvação. Que coloca em outra pessoa a saída, a resposta, a solução, a salvação. Não há salvação em ninguém, só Jesus Cristo é o Senhor. Não há outro nome, só o nome de Jesus Cristo. Só o nome de Jesus. Não queira usar a experiência de alguém, não queira viver a armadura que alguém usa, não queira, de alguma maneira, usar até mesmo como referência para a sua vida o que aconteceu na vida de outro. É contigo, é entre você e o teu Deus. E o teu Deus te dará a vitória, porque a batalha é do Senhor.